disse: olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha que não vem? Oi, meu quinto ano, vamos lá, vamos para a nossa última aula da semana. Então, hoje nós vamos estar iniciando o conteúdo, certo, do capítulo 7 do nosso módulo, que fala sobre a memória nacional, tá certo? Também vocês vão encontrar esse conteúdo lá na Rota 7 da plataforma, belezinha, pessoal? E vamos começar falando dessa memória nacional a partir da independência do Brasil. O processo de independência do Brasil, pessoal, começou lá em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Tia Sam já contou essa história bem direitinho para vocês, né, nas aulas anteriores. Mas vou relembrar dizendo para vocês que o motivo desta vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra. Não conseguindo vitória militar contra a Inglaterra, Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente, através do bloqueio continental. Vimos também, pessoal, que Dom João, temendo a perda do seu poder e sob a proteção da Inglaterra, fugiu com a família real portuguesa aqui para o Brasil, né? No período napoleônico, Dom João era o príncipe regente de Portugal, pois sua mãe, Dona Maria I, a Louca, não podia governar devido aos seus problemas mentais. Em 1818, com a morte da sua mãe, Dom João foi coroado rei, com o título de Dom João VI. Foi casado com a princesa espanhola Carlota Joaquina, com quem teve 3 filhos e 6 filhas. E durante a viagem deles aqui para o Brasil, Dom João fugindo, né, com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações, como não sabiam ao certo quanto tempo iam ficar no Brasil, os nobres trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte e tudo o que podiam transportar nessas embarcações. Depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou essas embarcações. Algumas, como a de Dom João, foram parar em Salvador, as restantes para o Rio de Janeiro. De Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808 e foi nessa cidade que ocorreram as maiores mudanças efetuadas em seu governo. Quando chegou ao Rio de Janeiro, ele foi recebido com grandes festas, né, preparada por seus amigos e funcionários. Mas a população do Rio de Janeiro não apreciou nem um pouco a vinda da família real para o Brasil, nem muito menos para a cidade do Rio. Para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências da cidade, mandando afixar nas portas as letras PR, que significa príncipe regente ou propriedade do rei. Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas e culturais que iriam mudar profundamente não só a cara da cidade, como também o futuro do país. E uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar aqui no Brasil foi abrir os portos, né? Os portos brasileiros a todas as nações amigas. Quem saiu ganhando com isso foram os ingleses, que naquela época dominavam o comércio mundial. Os primeiros portos brasileiros foram tomados por mercadorias inglesas. Havia, inclusive, produtos de inverno que no calor tropical do Rio de Janeiro não tinha nenhuma utilidade, né? Mas eram vendidos e tinha quem comprasse. A abertura dos povos também, gente, rompeu com o pacto colonial entre o Brasil e Portugal. Enfraqueceu aí a influência de Portugal sobre o Brasil e criou as condições para a proclamação da independência que ocorreu lá em 1822. E outras medidas foram tomadas por Dom João, que serviram de estímulo para as atividades econômicas do Brasil. Por exemplo, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústrias aqui no país. Isto permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro foi quem obteve mais progresso, mais sucesso. A produção agrícola também cresceu muito, pessoal, surgindo aí as plantações de café ao lado do açúcar e do algodão. O café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar das exportações brasileiras. Não podemos deixar de destacar, né, a função do Banco do Brasil, que se tornou símbolo da economia liberal do país.
E na cultura também houve mudanças. A cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda desse pessoal de Portugal aqui para o Brasil, né, da família real. Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e na Bahia, como os cursos de cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Foi fundado o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Além disso, a arte se destacou com a vinda das missões francesas ao Brasil em 1816 e Debré foi um dos grandes pintores dessa missão e retratou as cenas do cotidiano brasileiro na época, principalmente a escravidão, certo? Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e em 1821 as capitais ou as capitanias passaram a se chamar províncias. Já em 1821, Dom João VI volta para Portugal por causa da Revolução do Porto, mas ele deixa aqui seu filho mais velho, Dom Pedro, então com 23 anos de idade. E é aí que a história da independência realmente toma vida, né, pessoal? As causas da independência foram, primeiro, a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar, né, seus direitos e sua autonomia política. Houve também o desgaste do sistema do controle econômico, com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil. Houve também a tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil, entre tantas outras situações que começou a tornar insustentável a situação do Brasil naquela época, certo? E aí veio o Dia do Fico. Esse momento aí da história diz que Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não aceitou, não acatou suas determinações e em 9 de janeiro de 1822 negou ao chamado e afirmou que ficaria aqui no Brasil. Por isso o nome do Dia do Fico. E aí começaram a ser tomadas algumas medidas para que a independência acontecesse. Primeiro, a organização da Marinha de Guerra, depois convocou uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro, visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população que estavam exaltados em várias regiões, que foram aquelas conjurações que eu falei para vocês nas aulas anteriores. E aí veio a proclamação da independência. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia o seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, assim, entre ir atender o chamado do seu pai ou ficar aqui e tentar restaurar a condição do povo brasileiro e dos portugueses que estavam aqui, Dom Pedro deu o seu famoso grito às margens do Riacho Ipiranga: independência ou morte? Então, a independência do Brasil, gente, foi simplesmente um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 até 1825, colocando em violenta oposição as duas partes dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? E aí, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822. Obrigando Portugal a aceitar a independência do Brasil e exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas, comandadas por portugueses, contrárias à independência do Brasil, e essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais, causando aí a perda de muitas vidas. Então, aí de forma resumida, Tia Sam trouxe para vocês um pouco dessa história da independência. Nós vamos entrar mais detalhadamente no conteúdo do módulo, mas eu necessitava revisar o que aconteceu antes, no passado, para poder a gente entrar mais detalhadamente na história da independência, certo, pessoal? Vou deixar um videozinho para vocês aí no final e lá na agenda tem atividade, pouquinho, porque hoje é sexta-feira, Mas tem atividade para ser feita, tá bom, galerinha? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau! Crianças,
Hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estamos exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro.